Hoje a gente vai falar de filme de adolescente. Sim, quem me acompanha sabe que eu amo. Eu amo falar de qualquer produção teen feita pra adolescente, especialmente se for ruim e eu puder falar mal. Porque eu tenho um problema que eu gosto muito de falar sobre coisas que eu não gosto. É o meu espírito de fofoqueira, sabe? Eu estava obcecada. Passava 80% do tempo fofocando sobre filmes teen e os outros 20% eu torcia pra alguém mencionar o assunto para que eu pudesse fofocar mais. A gente fofocar dos outros, falar mal dos outros, é uma coisa muito tóxica. Mas quando a gente faz isso de produções, filmes, é muito mais tranquilo. Na verdade, nem sempre é tão de boa. O fandom se mata, as pessoas discutem na internet, mas no fim, fica tudo bem. Esse é o vídeo que eu mais tive dificuldade de gravar até hoje. Por quê? Eu costumo me irritar muito com produções para adolescentes, porque são sempre muito rasas, mal feitas. Você consegue sentir o cheiro da vontade da produção, ganhar muito dinheiro com aquilo. Não existe zelo, o roteiro é mal feito, os personagens, eles não têm profundidade nenhuma, são completamente genéricos, os estereótipos mais simples assim da adolescência. Eu sei, eu gosto de assistir e ficar irritada e daí ficar reclamando depois. É um passatempo maravilhoso. Mas assim, a questão aqui é o seguinte: esse não é o caso do filme Meninas Malvadas. Eu amo esse filme. É um dos meus filmes favoritos do gênero. Calma, eu sei que vocês acharam que eu ia vir aqui falar mal do filme. Em minha defesa, eu nunca disse que eu ia falar mal do filme. Eu disse que eu tinha um problema com o filme. Tipo assim, algumas paradas que eu gostaria de falar sobre que esse filme é maravilhoso, esse filme é incrível. Mas tem umas incoerências no final ali que eu fiquei curioso. Eu quero falar sobre e eu quero ver se alguém se sentiu igual. Eu gosto de compartilhar essas coisas e ver quem mais pensa igual, ou ver o povo se irritando e falando, você é burra. Eu gosto quando vocês interagem. E a gente tá num momento legal porque assim, todos nós temos a lembrança do ambiente escolar no passado. Porque agora, por causa da pandemia, ir pra escola é um negócio que caiu em desuso. Então é assim que vai funcionar. Eu vou explanar o filme aqui do jeito que vocês sabem que eu sempre faço. É óbvio que vai ter spoiler, o filme tem tipo quase 20 anos, foi lançado em 2004. Eu vou resumir pra quem não assistiu ou pra quem não lembra muito bem da história, e depois eu vou exaltar os pontos que fazem eu amar esse filme e trazer algumas considerações que me incomodaram na história. E esse filme se trata justamente de uma personagem, que é a nossa protagonista, a Katie, que ela nunca foi pra escola na vida dela. Por quê? Ela foi criada na África pelos pais dela, que eram pesquisadores. Como é uma situação muito atípica, eles ensinaram tudo que ela sabe em casa. Então ela nunca foi pra uma escola, pra um colégio, nunca. Só que a situação muda quando a mãe dela consegue um emprego numa universidade lá nos Estados Unidos. E pra Katie não crescer como uma completa esquisita, com dificuldade de se socializar, eles pensam que é uma boa ideia mandar ela pra escola pela primeira vez, só que já no ensino médio. E o filme começa justamente nesse primeiro dia de aula. A escola comum como qualquer outro, o aluno tacando fogo no livro, a menina anda de patins no meio do pátio, colegas de sala completamente hostis, sem razão aparente, uma escola comum como qualquer outra. O que poderia dar de errado numa situação dessas? Pra mim ainda tá tudo sob controle, afinal, passar vergonha em público é uma parte da experiência escolar também. Aí a Katie conhece a Janice e o Damian. Eles ficam bastante interessados ali de cara nela, porque, né, muita coisa se torna interessante quando você vive num ambiente tedioso como a escola. Eles acabam virando amigos e decidem mostrar, né, a escola ali pra ela. E nesse rolezinho, a gente conhece 3 personagens de extrema importância pra história, que a Janice e o Damian chamam de plásticas. Of course, all the plastics are in the same gym class. Se referindo a bonequinhas de plástico, garotas plásticas. Karen Smith. That one there, that's Karen Smith. She is one of the dumbest girls you will ever meet. O leal rostinho bonito. Gretchen Wieners. That's Gretchen Wieners. O braço direito. That's why her hair is so big, it's full of secrets. E por fim, mas nem de longe menos importante, Regina George. Evil takes a human form in Regina George. O ícone. How do I even begin to explain Regina George? Como explicar Regina George? Regina George is flawless. One time, she subscribed to J Melo's channel, hit the like button and everything. One time, she punched me in the face. It was awesome. A Janice e o Damian, então, explicam pra Katie como funciona o refeitório, que é dividido em grupos de alunos e como ela deveria se comportar por lá. Aí um dia, quando ela tá indo almoçar, um garoto aborda ela pra mandar uma conversinha fiada. E adivinha do lado de qual mesa isso acontece? Essa cena é muito importante pro filme, porque é a nossa apresentação ao personagem da Regina George. Tudo sobre essa cena demonstra claramente o modus operandi dessa moça, que é uma mini ditadorazinha. Ela observa o ambiente, ela tem o poder e ela sabe muito bem como mantê-lo. Então o que acontece? Ela vê uma garota extremamente bonita, nova, que ela nunca viu na vida, e essa garota tá sendo cantada bem na frente dela por um cara que fez de trouxa o seu braço direito. You were supposed to call me last night. Ameaça detectada? Nossa abelha rainha, que não é boba nem nada, decide se aproximar dessa garota que ela não conhece. Wait.
Sit down. E o diálogo apresenta muito bem a personagem. Quem é você? De onde você veio? Ah, você não sabe como funciona o colégio? Essa é a sua primeira vez aqui? Interessante. Informação de extrema importância. Garota bonita, ingênua, é melhor manter por perto. Aí convidam a garota pra almoçar com elas durante o resto da semana. Aí que a gente descobre uma das coisas de maior relevância no filme inteiro. On Wednesdays, we wear pink. Inclusive, perfeito. Acontece que hoje não é quarta-feira. A Janice acaba propondo pra Kaylee que ela seja tipo uma agente dupla que finge ser parte do grupo das populares, mas depois conta tudo pra eles que eles possam dar risada disso. Obviamente a Kaylee é contra isso a princípio, que isso é um pouco imoral, assim, se for parar pra pensar. E ela fica tipo, ah, a Regina parece ser tão boazinha. Regina George is not sweet. She's a scum-sucking road horse. She ruined my life. Eu não sei porquê, mas me passou um pouco a impressão de que talvez a Janice não goste da Regina. Aí beleza, o que ocorre? Aparece o bonitão. O que? É um filme de adolescente. Você achou que não ia ter um garoto bonito na história pra ela se apaixonar? Tudo bem que eu disse que é um filme que foge um pouquinho do padrão, mas tudo também tem limite, né? Esse moço aí se chama Aaron. Só que como a Kaylee é muito inocente, ela acaba entregando logo de cara pra essas meninas que ela achou o Aaron bonitinho. E aí elas repreendem isso imediatamente. Ele é ex-namorado da Regina George. Olha só, quem diria? Ex-namorado de amiga é proibido. I mean, that's just like the rules of feminism. É claro que ela continua afim dele mesmo assim. A Kaylee começa a conviver com as plásticas e a gente começa a ver como é que é o dia a dia delas e tal. Aí elas vão pra casa da Regina George. A primeira coisa que a gente vê lá é a irmãzinha dela, uma criança, dançando uma música assim, não muito apropriada pra idade dela. Hey, Kylie. E aí conhecemos a mãe da Regina, que é a típica mãe legalzona, liberal. There are no rules in this house. I'm not like a regular mom. I'm a cool mom. Irmã exposta a conteúdo indevido desde muito novinha. Mãe liberal que não consegue colocar limites nos filhos. Será que eles estão tentando dizer alguma coisa pra gente? E aí, quando elas chegam no quarto da Regina, somos apresentados ao tal do Burn Book, que é muito importante pra história. É um livro onde elas escrevem, falam mal de várias meninas da escola. Na verdade, de todas, basicamente, as meninas da escola. Inclusive da Janice. Aí a gente já tem ali um certo spoiler do porquê que talvez a Janice odeie tanto a Regina. A Kaylee conta pros amigos dela sobre isso. Say about me. You're not in it. Those bitches. E a Janice acaba insistindo no plano de que ela vaze todas essas informações. Mas a Kaylee ainda é contra. Aparentemente, elas fofocarem maldades sobre todas as meninas da escola não é motivação suficiente pra não gostar da Regina. Lembra que a Kaylee contou pras amigas dela que tava achando o Aaron bonitinho? A senhorita braço direito fala o seguinte: Don't worry. I'll never tell Regina what you said. It'll be our little secret. Deixa eu te dar uma lição de vida muito importante. Se uma pessoa fala It'll be our little secret. e faz essa cara ou essa cara aqui, é porque até o Papa vai ficar sabendo. E é exatamente o que acontece. A Regina fica sabendo de tudo. Mas ela fala assim que tá tudo bem e até promete ajudar a Kaylee a conquistar o rapaz. A menina fica toda felizona. Por coincidência, o Aaron convida ela pra ir numa festa fantasia, né, de Halloween. E como ela é totalmente ignorante com essa coisa de high school aí, de colegial, diferente das outras meninas que se vestiram todas bonitonas, todas sexys, para impressionar no Halloween, a Kaylee usa uma fantasia, né, eu diria bem apropriada pra ocasião. Aí ela experiencia outra coisa muito comum no colégio, que é talaricagem. Alguém passar a perna em você pra pegar a pessoa que você tá afim. E é muito comum também que seja uma pessoa que você confiava. Eu sinto que a Kaylee está experienciando todos os aspectos do sabor do colégio. Ela fica devastada e corre pros amigos dela lá pedir um colo. Daí eles decidem que vão se vingar. Não vai ficar barato, Regina George, a gente vai destruir ela. Eles fazem um plano que consiste em derrubar os 3 pilares do poder dela, que é o corpão, o macho bonito e seu exército de democreias. Okay, let's rock this bitch. Eles tentam destruir a imagem da Regina, mas não é uma tarefa fácil. Por quê? Assim, todo mundo odeia ela, mas todo mundo ama ela ao mesmo tempo. Tipo assim, todos querem ser como ela, ou tá relacionado a ela de alguma forma. A gente acaba descobrindo que a Regina e a Janice eram melhores amigas, e que a amizade acabou de forma extremamente trágica quando a Regina espalhou para a escola inteira que a Janice era lésbica, o que causou nela um choque tão grande que ela acabou saindo da escola e voltando completamente diferente do que ela tinha sido até então. Ou seja, uma bela de uma vaca, senhorita Regina George. Why are you so obsessed with me? Diante desses absurdos todo e de toda a maldade da nossa querida abelha rainha, a Kaylee decide destruir a estrutura de poder de dentro pra fora, colocando o braço direito da nossa mini ditadora contra ela. Ela começa a fazer a Gretchen acreditar que a Regina tem algo contra ela. Pare esse vídeo imediatamente.
imediatamente. Esse é o momento que a gente para tudo pra apreciar a dancinha do Jingle Bells Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Pois muito bem, vamos continuar. A Katie e a Janice têm a ideia de dar pra Regina algumas barras de cereais que fazem com que ela ganhe muito peso muito rápido. E pra finalizar o tombo, a Katie faz uma ligação em que ela consegue manipular a Regina e as amigas dela descobrem que ela fala mal delas pelas costas. Regina says everyone hates you because you're such a slut. She said that? You didn't hear it from me. Quem iria imaginar isso? I can't go out. I'm sick. Boo, you whore. Pois muito bem, elas excluem a Regina do grupinho delas. Sem perceber, a nossa querida protagonista acaba virando a nova abelha rainha. E ela acaba ficando muito emocionada com isso. E ela deixa os amigos dela de lado, eles tinham convidado ela para um evento especial de artes. Ela disse que não vai porque ela tem um programa marcado com os pais, que também era muito importante. Só que para agradar as novas amigas dela, ela engana tanto os pais quanto os seus melhores amigos, só para poder ficar em casa e fazer uma festinha. A situação foge de controle, os amigos descobrem a merda que ela tava fazendo, brigam com ela, jogam na cara dela que ela não tá mais fingindo ser de plástico, ela é completamente de plástico, e a Regina George acaba descobrindo que tava sendo enganada o tempo todo. What? You make you gain weight like crazy. E decide retaliar. E aí começa a grande vingança do filme. Então assim, a Regina entrega o burn book pra direção da escola. Ela dá a entender que teria sido escrito pelas antigas amigas dela. E pra piorar a situação, ela ainda espalha pra escola inteira cópias das páginas do livro. E o caos se instaura por completo. Uma cena maravilhosa. Beleza, aí o diretor e alguns funcionários da escola levam essas meninas tudo lá pro ginásio. Daí a professora decide fazer algumas atividades em grupo com elas, para que elas possam colocar toda essa raiva pra fora de forma mais saudável. O mais legal dessa cena é que a professora ajuda essas jovens a ver que é muito mais comum que garotas fiquem se atacando pelas costas e fazendo mal uma pras outras, e que isso é algo que elas precisariam aprender a resolver de alguma forma. Elas fazem uma atividade em que elas assumem seus pecados, caem no colo das meninas e meio que são perdoadas por isso. Só que é claro que a Regina George e a nossa protagonista, agora não tão boazinha assim, se recusam a participar de forma cooperativa com a situação, o que faz com que a Janice se revolte e fale tudo o que aconteceu pra todo mundo de forma aberta e clara. Essa menina aqui, vocês estão vendo ela? Pois é, eu convenci essa menina a destruir a vida da Regina George e a gente acabou com a vida dela. Enfim, foi muito divertido. Eu não devia ter feito isso, mas é isso aí e deve ser porque eu sou lésbica e tenho muito amor por você e... Uhul! Yay! E aí temos o grande confronto da Katie com a Regina. Elas começam a discutir até que... Qual é? É um filme adolescente, é claro que ela não morreu. Mas o choque deve ter sido gigantesco, porque mudou até a personalidade dela. Na verdade, nem lembro se ela tem falas depois desse acidente. Bateu tão forte que apertou o botão de reset da garota. A partir daí, como toda a verdade foi revelada, a Katie acaba sendo vista como a vilã da história e sofre bullying da escola inteira. Ninguém quer falar com ela mais. Aí, pra salvar o pouco de dignidade que ainda lhe resta, ela decide assumir o BO todo e falar que foi ela que fez a porra toda, enfim. Aí ela participa da Olimpíada de Matemática, que também era uma parte da história que eu esqueci de falar sobre, mas eles ganham. E aí, finalmente, ela volta pro que geralmente acontece em todo final de filme de adolescente, que é um baile na escola. E ela é eleita meio que a rainha do baile e tal. Daí, ao receber aquela coroa, que é o símbolo da popularidade, que é uma coisa que o filme deixa a entender, tipo, poxa, tudo isso por causa de uma coisa tão boba, né? Que é um status. Aí ela quebra esse símbolo e ela distribui entre as pessoas e tudo meio que fica bem no final. Ela fica com o garoto que ela gosta e todos os personagens meio que crescem como indivíduos. O que faz esse filme tão maravilhoso é que enquanto outros filmes de adolescente trabalham um único aspecto da adolescência, o desespero por perder a virgindade, o romance acima de tudo, não, essas coisas estão presentes ali porque fazem sim parte do que é ser adolescente, mas existe muito mais além disso. Tem toda a questão da hierarquia dentro da escola, desentendimentos comuns entre as pessoas, como todo mundo tem lado ruim, lado bom, como até a pessoa mais
pura, que se encanta com essas coisas e pode agir sim de formas horríveis. Mas uma parada que me incomodou na história, não é bem na história em si, porque a história é bem desenvolvida, mas a conclusão, porque tem aquele finalzinho feliz em que mostra como todos os personagens ficaram, e os únicos personagens que foram punidos tiveram que aprender com suas atitudes, se demonstrar arrependidos, foram as garotas plásticas e também, no caso, a protagonista que fez parte desse grupo, como se apenas elas tivessem errado na história. Por mais que a Janice tenha admitido em 2 partes do filme que ela também era uma garota malvada, que ela também tinha vacilado, em nenhum desses momentos ela parecia realmente reconhecer o erro dela. Ela apenas dizia: God, see, at least me and Regina George know we're mean. You try to act like you're so innocent. pelo menos isso, mas pelo menos aquilo. Ou ela admite o erro dela como uma forma de se vingar e sai ovacionada da situação, mesmo sendo ela que causou parte da situação. E ainda no final eles ficam naquele papel de perdoar, como se eles tivessem sido apenas vítimas, e o Damien nem chega a se questionar em momento nenhum na história. Sendo que assim, não tem tanta diferença desses 2 personagens para as meninas malvadas. Em vários momentos a gente vê a semelhança entre eles. Eles descrevem os grupos de alunos na cafeteria pelo maior estereótipo de cada um deles. Eles julgam as pessoas pela roupa. Eles fazem pessoas se sentirem desconfortáveis apenas pelo fato de serem mais velhas. Fizeram a cabeça de uma garota completamente ignorante ao ambiente escolar a fazer coisas que ela não só poderia, como ela chegou a ter problemas gigantescos por causa disso. Eles pegam ela num momento de alta fragilidade e convencem ela a fazer algo extremamente imoral. E a única pessoa a assumir a responsabilidade por tudo isso é a Katie. Outra coisa é que no final, quando as personagens estão se redimindo, você percebe que as meninas deixam de usar a cor rosa. Como se pra ser uma pessoa melhor, você tivesse que não ser apegada à sua feminilidade. Só pra deixar isso mais claro, eu vou usar aqui o termo hiperfeminilidade, que é o estereótipo mais escrachado daquilo que é feminino. Usar rosa, maquiagem, estética, esse tipo de coisa. Não quer dizer que são coisas necessariamente femininas, mas que o filme usa a simbologia delas pra fazer essa conexão entre o hiperfeminino e ser fútil e ser uma pessoa ruim. Era muito comum na época, acredito que seja comum até hoje, a protagonista ser aquele estereótipo da garota que não gosta de rosa, não gosta de maquiagem, que é fã de matemática, porque por alguma razão isso parece ter alguma conexão na cabeça de quem escreve esse tipo de história, e isso é antagonizado pela garota de plástico, gosta de rosa, que gosta de maquiagem, que gosta de coisas de garota. E no momento que elas passam a ser pessoas melhores, essas cores femininas e esses traços de feminilidade se apagam aos poucos, são substituídos por cinza, tons frios, menos apego ao feminino. E esses são os pequenos detalhezinhos do final que me deixaram um pouquinho incomodada. Assim, considerando que é um filme de 17 anos atrás, mais ou menos, os méritos com certeza superam isso, assim, ó, muito. É um filme que ainda é extremamente atual e, como eu disse, um dos meus favoritos do gênero. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo ou não, o que você acha dos pontos que eu levantei, se você se incomoda com isso, fala aqui, compartilha comigo, que eu quero saber quem sentiu a mesma coisa. Se você percebeu, mas discorda do que eu acho, também comenta. O que eu mais gosto na produção desses vídeos é a interação com vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho pra fazer. Um grande beijo a todos e até a próxima.